vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal Espírita de pequenos estudos e palestras espíritas. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre o que na Bíblia está lá como as bem-aventuranças, do nosso Jesus Cristo. Isso é algo tão interessante que dizem que o Mahatma Gandhi, aquele líder religioso indiano, disse que se tudo que o Cristo disse fosse apagado e ficasse só isso aqui, já resumiria tudo, toda a doutrina de fé, de amor, de consolação para todo mundo na Terra. Só isso aqui seria suficiente. Então, assim está lá, primeiro em Mateus 5, versículo 4 e 6, versículo 10. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem por perseguição, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito bom. Então esse aqui ficou conhecido como as bem-aventuranças de nosso Jesus Cristo. Mas a gente vê que toda essa leitura aqui, Jesus nos exorta primeiro a entender uma coisa. Todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer aflição que nós estamos vivendo aqui na Terra tem uma causa, tem uma razão de ser. E como Cristo realmente era o amor por excelência aqui para nós na Terra, ele não disse, não, você está sofrendo assim porque você é pecador, você está por causa disso, o culpado é você mesmo, não. Ele simplesmente exortou a todo mundo a ter fé, a ter esperança, a confiar, porque tudo que a gente está sofrendo, todos os nossos males, todas as nossas aflições passarão, E como naquela época, assim como hoje, poucas pessoas entendem essa questão. Ué, por que sofrer para não ser feliz? Por que ser pobre para... Por que eu só seria bem-aventurado porque sou pobre? Porque estou necessitado, passando fome, doente, sem nada para me viver. Mal me arrastando pela terra. Qual é a lógica nisso? Enquanto tem tantos por aí, que tem tudo. Mas Jesus falou também, ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Então, nesse caso, melhor seria que ninguém fosse rico, melhor seria que todo mundo passasse fome para que no futuro tivéssemos ou pudessem gozar de uma vida melhor, certo? De uma garantia, de uma tranquilidade melhor. Ai de vós, olha bem, ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então talvez fosse melhor que a gente estivesse gemendo e chorando agora para rir depois, Não é fácil você estar bem e depois cair numa situação de dificuldade. Não é fácil você estar rindo e depois chorar. Não é fácil você ser rico, ter tudo que a vida, todos os gozos materiais da vida e depois ter que viver uma vida de miserabilidade, às vezes quase absoluta. Isso não tem lógica. Mas os ensinamentos de Jesus são assim mesmo. E a gente, com o tempo, com o passar dos tempos, que o homem vai entendendo as coisas. E a doutrina espírita deixa claro para todos nós que as razões disso residem em nós mesmos. Cristo apenas disse assim, por exemplo, ele falou, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Por que eu estou chorando? Por que minha vida é um choro, do berço ao túmulo, mas vou ser consolado? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Então, meus irmãos, se eu estou aqui sofrendo, se eu estou chorando, se eu estou sendo injustiçado de todas as formas, porque a justiça do mundo parece que ela é seletiva,
para que escolhe as pessoas para se fazer. Então, se eu estou sofrendo injustiça, é que com certeza eu já causei injustiça a muita gente também. Essa é a razão, não tem outra lógica para isso. Se fosse assim, se todos pudessem saber disso, se todas as almas fossem criadas simplesinhas, no momento que saem do útero da mãe, por que passa por tudo isso? Por que almas simples criadas no momento do nascimento, umas vão ser ricas, milionárias, ter tudo que a vida tem, todos os gozos, tudo que a vida material possa dar, ser feliz, vamos entender, entre aspas, aí, uma felicidade do berço ao túmulo, e outros condenados à miserabilidade do berço ao túmulo. Se todos são criados naquele momento, então ninguém tem pecado. Então essas coisas que o homem tem que começar a compreender. E a doutrina espírita é a chave para tudo isso, com o esclarecimento das reencarnações, das vidas sucessivas, mostrando para todo mundo que a vida é eterna, que ninguém morre e que todos nós respondemos pelos nossos atos. Então Jesus, ao dizer assim, ao mesmo tempo que ele nos consolou, que ele consolou o povo daquela época, e todo esse ensinamento estar aí até hoje, é para a gente entender. Se nós não entendemos naquela época, quando lá estávamos, já está na hora de entender. Porque muitos de nós, talvez eu, talvez você aí que está me ouvindo, não entendeu isso naquela época. Estava sofrendo já no tempo do Cristo. E não entendeu. E estamos aqui até agora, 2022, sofrendo também. Quantas encarnações passaram de lá para cá e a gente não aprendeu? Mas a bondade do Cristo é infinita. Então ele sempre está exortando a todos nós a resignação com o que está acontecendo. Porque tem uma razão de ser. As aflições, elas têm uma razão de ser. Há justiça nas aflições. Presta bem atenção. Há justiça nas aflições. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê assim, olha, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, seriam mesmo um engodo, seria uma ilusão, uma mentira. Então, para se entender isso aqui, é preciso ter a certeza na vida futura. É preciso saber que eu, você, nós somos imortais, que não vamos morrer nunca e que esse sofrimento vai passar. Ele é justo, ele está acontecendo, é justo, é a justiça de Deus se cumprindo em mim, por razões que talvez agora não saiba, né? Mas que existem. Continuando, disse assim, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mérito, né? Para ter mérito. Então, o seu sofrimento, para você ter mérito na sua felicidade, você vai conquistar. Dizem isso. O sofrimento é para que você tenha o mérito da felicidade que você vai alcançar. Mas então pergunta assim, por que sofrem uns mais do que os outros? Então, vocês estão vendo só em perguntas que estão desde quando Cristo estava aqui conosco. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que isso aí? Essa pergunta que está aqui, porque já existia aquela informação, certamente, de que Deus cria as almas na hora que sai da barriga da mãe. Se Deus criou todas as almas iguais, sem pecado, todas puras, anjos de candura, por quê? Que a partir dali uns vão sofrer bem mais. Então, tem alguma incoerência aí. Tem algo injusto aí. Mas Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. É blasfêmia até pensar uma coisa dessa. Deus não é injusto. Deus é justiça o tempo todo. Mas não é justiça e amor. E o amor de Deus se revela exatamente aqui, permitindo que você pague em quantas encarnações forem necessárias suas dívidas com as leis. Se você não cometer erros, ou cometer cada vez menos erros, menos sofrimento você terá, menos aflições você terá em sua vida. Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Tem aquelas pessoas que lutam, trabalham, igual condenados, que mal fazem o suficiente para se alimentar. Enquanto o outro chega, parece que tudo que ele pega vira ouro. Isso tem razão também. E nós vamos estudar isso depois nas causas
atuais e das causas anteriores às aflições, que vai ser no próximo vídeo. Mas nós vamos estudar isso. Por enquanto está ficando só as perguntas para que a gente comece a meditar e não começar a pensar que Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus é justiça plena, uma justiça que Ele exerce com amor. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Aqui está falando sobre aquele homem vicioso que prospera, que vai para frente. Homens virtuosos, enquanto homens virtuosos sofrem. Muitos homens virtuosos, honestos, dignos, retos, sofrem no inferno, enquanto os homens indignos, viciosos e viciados, homens perversos, inescrupulosos, psicopatas, prosperam, enriquecem assim, tudo que eles pegam vira ouro. Depois esse ouro virará cascalho para ele carregar, com certeza. Ao lado dos bons. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias. Então você está dizendo aqui o seguinte, que às vezes a pessoa com muita fé ele pode até ter paciência, mas não explica. E a doutrina espírita vai explicar a razão de tudo isso aí, né? Repetindo, a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Parecem desmentir, mas não desmentem. Na verdade, todas essas aflições que nós estamos passando, quem deu causa a ela fomos nós mesmos. Nós. Apenas infringindo as leis de Deus. E ao infringir as leis de Deus, nós vamos ter que sofrer a justiça de Deus, reparando tudo que fizemos de errado. E muitas das vezes isso é terrível para nós. Não é isso? A gente só se dá bem, só se sente bem fazendo mal. Na hora de reparar o mal, ninguém quer. Eu fico aqui por enquanto. Agradeço a Deus Todo-Poderoso. Peço a todos vocês que assistam o vídeo até o fim, que deem like e compartilhem com todo mundo. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e todos os seus familiares. Fiquem com Deus.